Boa tarde, boa noite a todos vocês que nos assistem. Como viram, tivemos um problema técnico. A gente está há um ano, todas as terças-feiras, transmitindo o programa que inicialmente chamamos Stop Perseguições, um programa criado para denunciar injustiças. Recentemente, trocamos o nome para Lawfare Nunca Mais, porque estamos propondo um movimento. Lançamos um projeto chamado Lawfare Nunca Mais, cujos objetivos são detectar e neutralizar o lawfare, como consta no título desse programa que transmitimos hoje. Isso faremos, esperamos, que junto com todos vocês, porque isso precisa ser um movimento de toda a sociedade brasileira. Agradecemos aos canais parceiros no Facebook, aos canais que fazem a transmissão simultânea desse programa, TV Resistência Contemporânea, Rádio e TV Construir, Inteligência Acima da Mídia, o canal da Flávia Costa, em especial ao público que está aqui conosco. Muito obrigada a vocês que voltaram, inclusive, para continuar conosco nesse dia bem especial. E hoje é um dia especial, o Cláudio estava até dizendo aqui nos comentários, que considera esse título muito oportuno, Neutralizar o Lawfare. Hoje teremos uma convidada que está nos ajudando a trabalhar nessa direção. Eu quero convidar, então, a companheira Sandra Ures, do Comitê pela Democracia do Brasil em Zurique, ao Henrique Pisolato, nosso convidado permanente desse programa, que nos ajuda a construir esse projeto Lawfare Nunca Mais, que resiste bravamente desde que foi um atingido pelo lawfare com o mensalão Mentirão. Na semana passada, foi lançado um importante documentário que nos ajuda a detectar o lawfare, que faz a denúncia dessas práticas na Paraíba. O documentário Justiça Contaminada, o Teatro do Lavajatismo na Paraíba, ele está à disposição do público na TV Conjur. Mas eu vou colocar também o link para esse programa mais tarde aqui nos comentários, para que vocês possam assistir ao documentário. Está muito interessante, é um documentário imprescindível, eu convido a todos a assistirem e a divulgar também. Vou convidar então agora a Sandra para apresentar a nossa convidada de hoje. Imensamente grata porque vocês estão aqui com a gente. A gente segue com muito prazer recebendo a professora Maria Luísa Alencar Maier Feitosa. A professora é doutora em Direito Econômico. Eu vou colocar aqui a gente assim, porque a gente fica se vendo. Ela é doutora em Direito Econômico pela Universidade de Coimbra, com pós-doutorado em Estado e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Catarina, ex-pró-reitora de pós-graduação e professora titular aposentada do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade da Paraíba, continua como docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa. Maria Luísa, na semana passada nós recebemos o professor Osmar Pires, que nos explicou de forma primorosa o que é o lawfare, essa guerra promovida pelo sistema judiciário, em conluio com a mídia, contra pessoas como eu e você, que são escolhidas como inimigas e que têm suas vidas profissional e pessoal destruídas pelo uso ilegal e absurdo, abusivo das leis. O professor Osmar também descreveu detalhadamente 3 dimensões que caracterizam o lawfare. Basicamente, a questão geográfica, a questão da lei propriamente dita e as externalidades, o que nos ajuda a identificar o método do lawfare que é empregado em todo o Brasil e no mundo. Então, professora, a senhora escreveu um livro chamado Lawfare, o Calvário da Democracia do Brasil, que está aqui e que a gente sugere que vocês leiam, porque é muito importante e muito boa a leitura desse livro, apesar do tema ser tão duro, mas a professora junto com a Gisele Citadino e o Leonardo Lizeiro, mostram o lawfare de uma forma bem nítida e importante para que a gente possa compreender. Então, a gente gostaria de saber, professora, o que motivou você a escrever um livro sobre o tema lawfare. Depois, Henrique, você pode comentar. Muito boa tarde, quase boa noite a Sandra, e boa tarde aos demais.
Fico feliz em estar aqui, parabenizo vocês, a equipe organizadora, pela mudança no nome do programa. Eu acho que realmente é muito importante neste momento a criação desse movimento Lawfare Nunca Mais, é muito importante, né, que é realmente na linha do Stop Perseguições, então é um desdobramento. E cumprimento a todos vocês, Cleide Martins, Henrique André Pisolato e Sandra Urit. E queria, respondendo à sua pergunta, o que eu posso dizer é que eu realmente, como docente, assim, não tinha nenhum tipo de envolvimento com o processo penal. Ocorre que o lawfare não é apenas uma expressão, né, no processo penal. O lawfare é um fenômeno extremamente complexo. Na verdade, ele é intergeracional e global, porque nós podemos encontrar raízes históricas do lawfare lá muito, muito atrás, né? E é resultado do que a gente pode chamar de globalização do direito. O lawfare tem uma base muito forte no sistema de common law, especialmente nos Estados Unidos. O nosso sistema de justiça não tem a base no common law, nós somos do civil law, que a gente chama de continental law, que é o direito do tronco romano-franco-germânico, que é o direito europeu continental, enquanto que o common law é o chamado direito do ramo anglo-saxônico. E o lawfare ele nasceu no sistema anglo-saxônico e, em face da globalização do direito por motivos bons e ruins, ele acabou migrando para o continente europeu e para boa parte do resto do mundo. Então, nesse sentido, eu que trabalhei sempre globalização do direito, analiso a complexificação dos fenômenos jurídicos. Então, nesse sentido, o lawfare dialogava com a minha produção intelectual e com as minhas preocupações de pesquisa. O que me levou a encarar o lawfare do ponto de vista da Operação Calvário, né? O nosso livro chama-se Lawfare, o Calvário da Democracia Brasileira. Essa menção é realmente uma menção expressa à Operação Calvário na Paraíba, e nós nos reunimos, enquanto a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, o ramo da Paraíba, nós nos reunimos, eu convidei a todos para uma reunião na minha casa no dia 27 de dezembro de 2019, uma semana depois de uma operação midiática, judicial, com bastante espetáculo midiático aqui na Paraíba. Foi uma operação que prendeu o ex-governador Ricardo Coutinho e outras 16 pessoas ligadas a ele, 16 líderes políticos, gestores administrativos, e além de cumprir no mesmo dia mais de 50 mandados de busca e apreensão. Então, aquilo tudo, Ricardo, que era um governador saído, assim como Lula, é um líder político progressista, recém-saído do governo, quer dizer, tinha terminado o segundo mandato como governador no final de 2018, conseguiu eleger em primeiro turno o seu sucessor, saiu com uma aprovação superior a 80%, considerado o governador mais trabalhador da história da Paraíba. Então, como é que esse homem, de repente, era um corrupto, né, e preso e algemado e tal? Então, isso me preocupou, eu realmente percebi sinais de uma coisa diferente, que à época nós ainda não chamávamos de lawfare, mas nós chamávamos dessa coisa mesmo de perseguição judicial, e aí nós marcamos uma reunião e compreendemos que uma das maneiras de denunciar esse processo judicial era através também da mídia, de uma mídia que não fosse a grande mídia, mas uma mídia alternativa, e de maneira que outros movimentos pudessem a ele aderir, de maneira que a gente trouxe isso para discutir no âmbito da academia, da universidade. Então, a ideia foi minha, de organização do livro, né? Nós, os organizadores, no caso eu, a professora Gisele Cittadini e o professor Leonan Lisiero,
nós convidamos as pessoas todas, demos a estrutura do livro e dissemos, olha, nós queremos um livro que finalize, vai discutir o lawfare no âmbito da Operação Lava Jato, no caso Lula especificamente, mas que também chegue à discussão da Operação Calvário na Paraíba. Nesse mesmo período foi lançado um texto muito importante, um artigo muito importante do professor Lênio Streck, chamado A Apropriação Moral e Política do Direito, e ele mencionava, foi a primeira pessoa a publicar para o Brasil inteiro, na grande mídia alternativa, digamos assim, no Conju e em outros meios, um artigo sobre a Operação Calvário, questionando os métodos da Calvário. Então, foi essa similaridade, além do espalhafatoso, do tom espalhafatoso da operação, a similaridade que nós começamos a perceber que ela apresentava com a Operação Lava Jato. Ela apresentava os mesmos métodos, o mesmo modus operandi. O principal deles era justamente a perseguição de um líder, né? Visto que a lei das organizações criminosa, né, traz esse elemento novo, que é identificar um líder de uma organização delituosa, e esse líder é um agente político. Então, assim, o lawfare não recai sobre mim, sobre você. O lawfare vai recair sobre mim, sobre você, pessoas comuns, se nós, né, estivermos ligados a um líder, a uma liderança política, ou se nós formos representantes de um projeto político. Então, interessa essa vertente do lawfare. Ela tem o lawfare é um fenômeno que tem esse pé na política. Ele nasce disfarçadamente na política e a ela ele volta porque no momento em que instrumentaliza o poder judiciário para uma atuação fora do processo criminal. Tá? Não somente o Poder Judiciário, o sistema de justiça em geral. Nós hoje, e isso houve assim no Brasil, uma contaminação muito grande. Eu digo até que, quer dizer, eu tenho pensado, a partir do momento em que Cleide me chamou para ajudar nessa elaboração de uma minuta de projeto de lei que criminalize o lawfare, fico imaginando que o lawfare no Brasil, ele desagou numa coisa muito, muito pequena, que é a expressão, na verdade, de nossa cultura jurídica, de nossa anticultura jurídica, sabe? Que pode encontrar bases no sistema da escravidão, no preconceito, no racismo, na misoginia, sabe? Nessa estruturação esdrúxula hoje do poder judiciário, nesse poder de agentes públicos, juízes e promotores que se transformaram não em agentes do Estado para seguir a Constituição, mas em agentes corporativos que fazem perseguições e que são extremamente racistas, preconceituosos. Então, isso degringolou para uma perseguição generalizada no Brasil, e o apoio da mídia faz com que essas pessoas, que são pessoas em geral pequenas dentro da própria estrutura do Ministério Público ou do Judiciário, mas que disfarçam essa pequenez porque começam a aparecer na mídia como grandes heróis. Então, a Operação Lava Jato treinou o sistema de justiça do Brasil inteiro para aderir a essa perseguição. Tá? E a base é exatamente esse elemento vago, esse crime vago, que é o crime de ORCRIM, o crime de organização criminosa, atribuído, e corrupção atribuída a um líder político e às pessoas que o seguem. A Operação Lava Jato deixa isso muito claro, porque apenas as pessoas mais próximas a Ricardo Coutinho foram efetivamente denunciadas e hoje presas e hoje respondem a processos. Embora as primeiras delações tenham mencionado diversos outros agentes políticos, como o próprio governador do estado da Paraíba hoje, como dezenas de deputados federais e estaduais,
Nenhum deles interessou ao Ministério Público. Então, esse é outro elemento do lawfare, que é a seletividade dos denunciados. E os denunciados eles vão ser escolhidos em face do objetivo da denúncia do líder, mas como eles vão ser expostos, não interessa selecionar todo mundo. Seleciona aqueles que devem ser ridicularizados e que devem ser parados no contexto daquele projeto político. Tá? Então, isso é uma coisa difícil. Outras táticas na Paraíba do lawfare estão presentes na operação Calvário, como, por exemplo, a prisão preventiva sine die, né? Então, até delatar quem interessa, o uso reiterado da colaboração premiada, né? Da chamada delação premiada como técnica, e praticamente todas as provas se resumem à delação premiada sem provas, no caso é a palavra do delator, né? Esse sistema de recompensa e de punições, né, que é o chamado carrots and sticks, que é meio que você dá cenoura e pancada, né? Cenoura e punição. O excesso de acusações, o fatiamento da mesma denúncia. Ricardo Coutinho, por exemplo, responde a 23 processos até agora. O erro intencional na instância. A Calvário foi parar na Justiça Comum, quando tudo indica, e esse documentário recente deixou isso muito claro, pelas palavras da primeira delatora, né, tudo indica que é justiça eleitoral. O processo foi encaminhado depois de 2 anos à Justiça Eleitoral, mas o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba relatou do processo da Calvário no âmbito do tribunal, entendeu que ele era o agente legitimado pela lei a julgar, mas como todo mundo dizia, e como tem uma jurisprudência do Supremo que diz que nos casos de haver uma denúncia de corrupção cumulada com um processo, com alguma coisa relativa a um procedimento eleitoral, que isso deve ser julgado pela Justiça Eleitoral. Ele mandou ouvir a Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba sobre isso, e o tribunal, de maneira incrível, a unanimidade, deliberou que realmente não era com ele, isso fere a jurisprudência do Supremo, e devolveu o processo à Justiça Comum. Esse ping-pong também é outra característica do lawfare. Eu acho que mais agudizada nesses desdobramentos da operação Lava Jato que foram ocorrendo no âmbito dos estados. A Lava Jato no Brasil ela foi forte o suficiente para mudar, inclusive, a própria estruturação do Ministério Público. Quer dizer, você não tem a Lava Jato tem uma força-tarefa. A força-tarefa ela cuida mais especificamente de um caso. No caso da Lava Jato, seria averiguar supostos desvios de recursos ocorridos no âmbito da Petrobras, o âmbito da Lava Jato era isso, mas isso se desdobrou, e toda essa ânsia por combate à corrupção, da luta contra a corrupção, esse elemento luta, o judiciário e o sistema de justiça serem agentes de uma luta, que de início foi a luta contra o terrorismo, dos Estados Unidos, lá no Oriente Médio, depois no próprio Estados Unidos, esse lawfare com características empresariais. Eu fico imaginando que há alguns tipos de lawfare, estou começando a querer categorizar, compreender melhor o Instituto, a partir do convite de Cleide. Então, esse lawfare empresarial resolveu lutar contra a corrupção. Então, o lado mais político internacional da geopolítica, que não deixa de ser empresarial, mas da geopolítica, dos interesses estratégicos internacionais, eles lutam contra o terrorismo, o grande inimigo, depois do 11 de setembro de 2001, e o outro lado,
né? Depois de estruturado essa questão do terrorismo lá, e eles se organizaram nos Estados Unidos a partir de algumas leis de exceção, como o Patriotic Act, né? A lei patriótica americana que veio depois do 11 de setembro, que permitiu várias exceções. Então, eles, num ordenamento jurídico de exceção, eles reproduziram isso no âmbito da América Latina. Aí, aqui da América Latina, da própria Europa, de outros países, a luta aqui já é a luta contra a corrupção. Então, é como se esses agentes da justiça fossem heróis, eles são heróis lutadores contra o terrorismo e contra a corrupção. Nesse contexto, os fins justificam os meios, então eles vão poder tudo, eles podem tudo. E o lawfare, na verdade, é uma expressão da exceção, não é uma expressão do direito, é uma expressão do desvirtuamento. Ele não é um conceito jurídico, ele nasce antijurídico. O lawfare é um termo que é denunciativo na origem. Tá? Então, ele já nasce denunciando uma estratégia e a instrumentalização e a manipulação do sistema de justiça em face de um objetivo que é externo ao que está sendo discutido no processo. Tá? Então, é isso. Eu encontro esses elementos de lawfare da Lava Jato no âmbito da Operação Calvário. Nós encontramos. E eu, que nunca fui do processo penal, nem do processo do direito penal, nem do processo penal, criminal, comecei a querer entender essas coisas, e por isso que nós lançamos o livro, e o livro é realmente um primor. O livro incomodou, e esse era um dos objetivos. O desembargador do Tribunal de Justiça, relator da Calvário, entrou com a ação cível de indenização contra o livro. Nós, organizadoras, e a editora, e particularmente um dos coautores, quis censurar o livro. Ele queria retirar o livro de circulação, depois retirar o capítulo, mas ele não conseguiu, no âmbito do tribunal, a liminar nesse sentido, e nós aguardamos o desfecho disso, já que não houve liminar, mas a ação ordinária continua correndo. Os juízes não querem assumir a causa, e muitos já se declararam suspeitos, e, enfim, é isso. Acho que falei demais. Isolato, conta para nós como esse treino começou. Na verdade, eu acho que começou bem antes da Lava Jato, não é? Microfone. Cumprimentar a Cleide, a Sandra e especialmente a professora Maria Luísa, que nós conhecemos em Porto Alegre. Agradecer a todos que nos acompanham, pedir desculpa pelo problema técnico que a gente teve aí. Isso mostra também a fragilidade que a gente tem, como nós somos dependentes de estruturas que podem nos calar em qualquer momento. Olha, eu gostei muito de ouvir a forma didática da professora Maria Luísa. Eu estava aqui me perguntando, meio tentando roer unhas e escondendo, como é que nós chegamos a isso? O que foi que aconteceu? A gente não percebeu isso na época do Mensalão Mentirão? O que foi que aconteceu que o nosso sistema jurídico foi cooptado para prestar esse tipo de desserviço? E à medida que a professora falava, eu me lembrava do que foi o período da Inquisição. Era assim que se procedia. E quem fazia isso, né, se arrogava o nome de ser o representante de Deus, seus enviados de Deus para salvar a humanidade. Nunca se cometeu, ou talvez agora esteja se cometendo também, tantos crimes, mortes, desmando, opressão em nome de Deus. E aí, no fundo, eu estou bastante preocupado como é que a gente arruma essa casa, professora. Porque é óbvio que, embora não são todas as pessoas que vão ser afetadas diretamente, como você explicou, mas indiretamente são todas afetadas pelo preço do gás, pelo preço da comida, né? Pelo preço do combustível,
pela falta de emprego, pela falta de aposentadoria. E tudo isso se aplaudiu e se aclamou como uma espécie de arautos do bem, que semearam veneno, ódio, miséria e destruição. E elegeram algumas pessoas para ser uma espécie dos imolados para que eles recebessem um aplauso. Então, eu não quero me alongar muito, até pelos problemas técnicos que a gente teve, e porque aprecio muito ficar ouvindo a análise e a capacidade de organização da professora, mas não é possível continuar assim. Né? É inadmissível que pessoas que são pagas pelo Estado, que representam o Estado, porque elas não representam elas mesmas, elas têm uma função do Estado, elas se deixem cooptar e se entregue pela vaidade, pela fama fácil de heroísmo, pela desumanização, que muitas vezes alguns também são vítimas, desconhecimento, de externar sua raiva, sua frustração, seu descontentamento de conviver com pessoas de classe inferior, e expressem isso num pacote que eles chamam isso de justiça. Quando não, a última coisa que existe nisso é justiça. O que existe é injustiça, perseguição, morte, destruição, desmando, desvio de caráter, desvio de função e mais uma lista de adjetivos, né, que, por economia do tempo, eu não vou citar agora. O desafio é esse, é compreender o fenômeno. O desafio de detectar o fenômeno passa por saber do que se trata, e eu acho que, nesse sentido, é louvável o esforço que vocês estão fazendo aí na Paraíba. A gente congratula com vocês, o livro virou, para mim, livro de cabeceira, porque são tantos aspectos envolvidos nessa questão. Me ocorre sempre uma imagem, que é a dos índios, quando as caravelas estavam chegando. Dizem que as caravelas, até que estivessem bem próximas dos índios, eles sequer conseguiam entender o perigo, porque não tinham nenhum registro daquele fenômeno, que animal era aquele, que bicho estranho era aquele que estava chegando, e chegou para dominar a terra, para fazer guerra. Eu acho que é nesse sentido que o seu artigo no livro nos ajuda a compreender a questão, que está por detrás dessa guerra, que a gente, só conhecendo, poderá neutralizá-lo, não é? Relações entre lawfare e política econômica. Os fins não podem justificar o meio. Qual é esse caráter do lawfare na geopolítica, na economia? Como é que se constitui esse fenômeno, professora? Bom, eu acho que importa nós percebermos quais são os reflexos e mesmo as origens mediatas e imediatas do lawfare. As raízes mais profundas disso, nós vamos encontrar, porque eu já disse, né, é um fenômeno muito complexo, ele é multifacetado, e ele é a expressão da exceção de um tempo, sabe? De um tempo histórico. Eu acho que a gente pode encontrar as raízes mais profundas do lawfare. Isso não é um exercício de invencionice, né? Mas nós podemos encontrar as raízes mais profundas na raiz de todos os males, que é o sistema capitalista. Tá? Então, assim, o mundo excludente, o mundo concorrencial, o mundo competitivo, né, em que eu tenho que excluir o outro, eu tenho que aniquilar o outro. Tá? E o lawfare é esse resultado é um desfecho de uma espécie de desvirtuamento, né, de desvirtude mesmo, né, das distorções no sistema social e distorções que refletem no sistema de justiça. Nós não fomos percebendo como é que, aos poucos, esse fenômeno foi acontecendo, né? Mas eu hoje, lendo coisas, e vi que ele se apresenta através
no âmbito do sistema de justiça, porque eu vou, se vocês me permitirem até falar mais, eu hoje estudei para, não só para a live, mas para a ideia da produção de um projeto de lei, né? Porque eu acho que é interessante que a gente entenda o que tá produzindo, né? Então, por exemplo, um projeto de lei dessa natureza, ele vai ter que ter uns considerandos muito fortes, e nesses considerandos a gente vai ter que historiar para convencer, para relembrar, né, para mostrar como chegamos a isso, tá? Então, o lawfare, ele tem em si esse conceito de vingança, de vendetta, tá? De reação do judiciário, de um herói mediatizado contra políticos. Lembra que eles diziam: a lei é para todos. Esse era o mote da Operação Lava Jato: a lei é para todos. Então, nenhum político, nenhum poderoso. Quem era o poderoso que eles queriam atingir? Era Lula. Né? Imagina, Maria Luísa, se essa mesma lei fosse usada agora para eles. Pois é. Pois é. Mas não será, porque é aí onde está a distorção do sistema de justiça, né? Onde ele entra, né? Porque nós não seguimos nem mesmo a letra de uma lei que já é uma lei de exceção, tá? Nem aqui, nem nos Estados Unidos, porque o que eu quero dizer com isso? Eu identifico como o principal mecanismo jurisdicional do lawfare a delação premiada. Tá? A delação premiada é realmente o principal elemento, né? Dizer, a principal característica. Uma lei que venhamos a produzir no sentido de criminalizar o lawfare, ela precisa compreender e agir contra a delação premiada. Tá? A Espanha já está, inclusive, pensando em anular, em não mais existir delação premiada. Né? A delação premiada ela é um mecanismo que intrinsecamente traz um potencial antiético. Né? Um potencial antiético. O delator é alguém que vai delatar os seus colegas, mas ele vai receber um prêmio e ele vai se beneficiar com aquilo. Se ele não precisa comprovar o que ele está dizendo, então ele vai dizer qualquer coisa. Então, ela já nasce do antidireito. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, o lawfare, ele resulta dessa espécie de cultura sanguinária e violenta, né, que tomou conta do mundo. Né? É uma vingança institucional contra determinadas lideranças e é também uma vingança pessoal dos agentes do sistema de justiça. Né? Não venha me dizer que Dallagnol não tem raiva de Lula, que Moro não tinha raiva de Lula. Então, eles agem movidos, né, por um agir corporativo, mas não é só isso. No caso de Moro e de Dallagnol, eles foram agentes treinados. Então, aí a gente remete à discussão, né, de onde é que nasceu o lawfare. Tá? O lawfare nasceu nos Estados Unidos, nas duas versões. Numa versão mais política, contra o terrorismo, contra o Oriente Médio. Numa versão mais empresarial, contra a corrupção. Quando as empresas dos Estados Unidos começaram a perder a concorrência empresarial internacional para empresas francesas, para empresas italianas, para empresas brasileiras. Né? O Brasil ousou demais, e é isso que eu exploro, Cleide, aí nesse artigo né? A base do lawfare no Brasil, eu não tenho a menor dúvida que se encontra na Petrobras. Tá? Desse lawfare, Henrique, que nós compreendemos hoje, que é esse que passamos a entender especificamente depois da Lava Jato. Não era assim que se entendia na época do mensalão. O mensalão, que vocês estão dizendo, mensalão, mentirão. O mensalão, a ação penal 470, ela inaugurou uma coisa muito diferente no Brasil. Ainda não havia a lei das organizações criminosas, né? Mas ela inaugurou esse sistema de exceção e realmente eu imagino que para os primeiros acusados, para os primeiros réus, e Henrique Pisolato
né, diz isso de cadeira, de cátedra, né, para os primeiros deve ter sido muito mais difícil, né, porque hoje, de alguma maneira, eu conversei muito com Valesca Zanin, com o Cristiano, né, e Valesca disse para mim assim, que quando eles próprios da defesa de Lula perceberam onde era que estava a raiz, o que era o negócio, então eles inclusive mudaram as armas no curso do processo, eles mudaram como é que eu digo, a estratégia, né? Porque eles passaram a perceber que era algo fora do processo. Tá? E, então, nos Estados Unidos, a gente encontra o lawfare nessas duas vertentes, nessa vertente mais política, nessa vertente empresarial, contra o resto do mundo, não contra eles. Não contra eles. Né? A lei anticorrupção americana, cumulada com o Patriotic Act, né, com a lei patriótica depois do 11 de setembro, passaram a ter o direito, né, de condenar empresas estrangeiras, de julgar e condenar empresas estrangeiras dentro do território dos Estados Unidos. E foi isso que eles fizeram com a Petrobras brasileira. Então, a Petrobras ousou demais. E quando foi que a gente ousou demais? Quando a gente descobriu o pré-sal. Tá? Quando a gente descobriu o pré-sal e quando nós compreendemos que o pré-sal teria que representar um fundo social, né, que representasse ao fim e ao cabo o resgate do Brasil em alguns setores importantes, nomeadamente educação e saúde. Então, Lula dizia que o pré-sal era o passaporte para o futuro, então era o passaporte para o nosso futuro de direitos sociais. Tá? E nesse momento, aí as grandes empresas, as empresas que dominam o mainstream das grandes petrolíferas internacionais, acumulado com os interesses geopolíticos dos Estados Unidos especificamente. Então, isso tudo foi o bastante para eles agudizarem o processo de treinamento de agentes brasileiros. Houve aqui várias reuniões, houve uma fatídica conferência da Polícia Federal em 2019, em Fortaleza, no Ceará, 3 dias de treinamento, nos quais eles detalharam todos os caminhos, né, de como combater essa organização criminosa liderada por um agente político. Tá? Então, o fim é a política. Ainda que para isso tenha que prender agentes econômicos, que tenha mais o fim, né, é combater uma liderança política. E o fim é evitar que um país periférico como o Brasil, né, conseguisse se colocar no cenário principal da geopolítica global. Tá? Então, isso não são pequenos interesses, viu, Henrique? Isso não são pequenos interesses, são grandes interesses. E aí eles passam por cima de... Exatamente, viu, Maria Luísa? Esse é o esforço que a gente tem feito para tentar demonstrar de que é uma guerra. E eu tenho dito sempre que toda guerra é feita para roubar. E que eles ensaiaram na Suprema Corte brasileira. E depois terceirizaram porque viram que não houve reação. Porque a forma como se comportava, né, o juiz relator, que eu me recuso até a dizer o nome, porque acho que é um nome maldito pelo que fez, ele assumiu, além do espetáculo, a prepotência, a discriminação, que nem os juízes, nem os inquisidores ousavam a fazer. Então, ele conseguiu o heroísmo pelas injustiças, ele conseguiu o medo pela prepotência e pela soberba, e ele conseguiu a adesão pelo oportunismo dos que foram cooptados e se venderam facilmente. E se espalhou como método. E ninguém reagiu. Não se reagiu a isso. Aí se abriu as portas para depois terceirizar a primeira instância de Curitiba, do Rio, né? Primeira e segunda instância da Paraíba e do Brasil todo. Aquilo virou a imitação. Né? Sim, sim. Dos pupilos. Exatamente, eu concordo com você.
E por isso que eu acho que assim, nós temos que identificar o que é o lawfare, né, de onde é que ele vem, como é que ele se exercita, através de que agentes, para que se pense um projeto de lei, né, que possa frear, né, que possa criminalizar o lawfare. Então, acho que algumas coisas é preciso que a gente pense preliminarmente. Compreender, por exemplo, que ele se exercita em algumas versões, né? Então, na versão da política econômica, por exemplo, dos interesses geopolíticos e estratégicos mundiais, como esses eu já detalhei agora, na versão processual também. O lawfare igualmente nasce nos Estados Unidos em sua versão processual, procedimental, né? Ele nasce, ele descende dos chamados acordos de né? É o plea agreements, né? São os acordos de delação, né? Que são típicos do sistema de common law, tá? E na Então, realidade, perdão eu te cortar, na realidade, nos Estados Unidos, o Ministério Público barganha e, mais que tudo, ele faz um achaque para que você confesse a culpa para reduzir a pena e, com base nisso, eles desenham uma espécie de delação premiada. Diz, bom, eu te denuncio que você vai pegar 100 anos e aí, se você quiser o risco de morrer, quiser correr o risco de morrer no cárcere, mantenha o seu convencimento de inocência. Se não, você assume que cometeu o erro e eu te dou um desconto aqui, mais ou menos como o governo faz com o refis, né? Dos impostos. Te dou um desconto de 95%. E aí, é óbvio. Né? Quem não vai entrar nessa, uma extorsão, né? O sistema de justiça extorquindo da forma mais perversa de você torturar as pessoas e os familiares. Pois é. Você fazer assumir uma culpa que você não tem para poder, né? Isso se chama lá exatamente o plea bargain, né? Que é daí que vem a Lava Jato, sabe? Foi daí que os Estados Unidos eles aprimoraram o lawfare também numa versão administrativa, sabe? Eu estou querendo chegar, Cleide, para ver se eu vi aqui elementos do que a gente poderia pensar para um projeto de lei. Não sei se dava para a gente discutir aqui. Muito legal. Deixa eu só falar uma coisinha, professora, porque aí faz o link, tá? Exatamente nesse caminho do projeto de lei, porque o projeto de lei é uma proposta de busca de solução, de alternativa. Os males que essa corrupção generalizada dentro do sistema judicial causa ao mundo, ao Brasil, a cada pessoa que nós conhecemos, como é o caso do Pisolato, é inadmissível, inaceitável. Então, a gente já sabe quais são os efeitos e os desdobramentos desse desgaste adoecedor na sociedade e nas pessoas afetadas, né? Mas, assim, esse lawfare nunca mais, esse movimento que a gente quer fazer, a gente está fazendo, com a ajuda de vocês que estão aqui com a gente, pretende buscar alternativas de resgatar essas pessoas. E o projeto de lei é uma delas, né? Mas, além desse projeto de lei, também é muito importante que falemos dele, seria muito bom também a gente, pelo menos, listar, para continuar numa conversa futura, outros elementos importantes no processo de resgate do nosso povo afetado, mas, sobretudo, do sistema judicial que esteja a serviço da nossa população. Aí com você, professora. A China, no que diz respeito a essas colaborações entre agentes, como a gente soube que o Dallagnol fez, criou uma lei para dizer que fica completamente proibido a colaboração. Esse é um dos aspectos. Na questão dessas delações premiadas, a Kenarik Bourdikian tem nos chamado a atenção que essas leis devem ser eliminadas. E eu concordo com você que realmente a delação premiada é central nessa questão e precisa ser tratada no anteprojeto de lei, porque o que está acontecendo no Brasil com o uso dessa delação premiada está se assemelhando com o que eles fazem nos Estados Unidos, né? Obtêm ganhos e depois vão criar
instituto, igual o Dallagnol estava todo assanhado para criar lá, mas quais outros aspectos você pensa que a gente já vislumbra que a gente deva, porque sob o aspecto geopolítico, na questão da energia, na questão da Petrobras, sobre o aspecto comercial, e aí os dois se misturam, no aspecto político, no aspecto eleitoral, tudo isso vai ter que ser cuidado para que a gente se proteja, né, para que a gente neutralize. Exatamente. Exatamente. Se você pegar um histórico, isso eu vi hoje, né, um histórico das leis da delação premiada no Brasil, assim, dessas confissões, colaborações, sei lá, então você vai perceber que elas foram intensificadas. Primeiro que diz assim, olha, a denunciar o outro, delatar o outro, não sei o que, é uma coisa que se faz em épocas de crise. Então, por exemplo, na Inconfidência Mineira, nos períodos ditatoriais no Brasil, a gente experimentou isso com Getúlio, com o golpe de 64, né? E tudo isso mediante tortura, tá? Hoje não é mediante tortura, também. Agora, é uma tortura diferente, quer dizer, a prisão preventiva sine die, né, para induzir a delação é um método extremamente grave de tortura, né? O fatiamento da denúncia, então, são todos esses elementos que é preciso proibir, né, dentro do processo quando a coisa se configura no cenário de lawfare, tá? Então, outras... Até porque, desculpa interromper, mas da forma ética e educacional, nós estamos estimulando um país de Joaquim Silvério dos Reis. Exato. E não de Tiradentes. Né? Quer dizer, nós estamos dando prêmio aos traidores. Hoje, no Brasil, o Joaquim Silvério dos Reis seria o herói. E muitos dos Joaquim Silvério dos Reis receberam, inclusive, a medalha Tiradentes, em Minas, para a vergonha da nossa geração. Desculpa, à medida que você falou, me veio essa analogia. Eu vou tentar. Sim, eu ia falando em como foi, né? Então, que isso foi depois da Constituição de 88, depois da redemocratização do país, como é que isso se apresentou, assim, como é que se desdobrou. Então, nós tivemos em 1990 a Lei dos Crimes Hediondos, que aí previa. Tá? Aí depois nós tivemos em 90 também a Lei da Ordem Tributária, que também tinha previsão de delação. Diferente do que é nessa, mas assim, são figuras que se assemelhavam, nessas confissões, essas delações, essas denúncias, né? Depois, em 95, a Lei do Combate ao Crime Organizado. Depois, em 99, a Lei de Proteção às Testemunhas. Depois, em 2006, a Lei de Tóxicos, né? De entorpecentes. E aí, o combate à corrupção, ele começou a ser um mote... nesse mesmo período aqui, especialmente intensificado depois do 11 de setembro de 2001, é bom que a gente preste atenção nisso, porque há dois acontecimentos que se sobrepõem, é o acontecimento político e é também a questão econômica, né? Quando empresas se sobrepõem às empresas americanas. Então, é esse período que é coincidente. Depois do 11 de setembro de 2001. Então, começam a haver convenções internacionais no sentido exatamente de internacionalizar o combate à corrupção. Isso, aparentemente, é uma coisa importante, é uma coisa interessante. Então, foi o embarcar nisso de maneira acrítica, sabe, que levou países da periferia e da semi-periferia, né? Países de segundo e de terceiro mundo, né? a embarcarem nesse conto da carochinha contado pelos Estados Unidos. A China não fez isso, a Índia não fez isso, a Rússia não fez isso. Tá? Mas quem é dominado pelas relações de poder dos Estados Unidos, todo mundo fez. Então, a gente embarcou no combate à corrupção através de diversas convenções internacionais, né, transnacionais contra a corrupção, a lavagem de dinheiro. Passamos a prever o acordo de leniência internamente, né, que é outro instrumento também, do ponto de vista mais administrativo, que é preciso compreender, equiparado ali à delação premiada, né?
passamos a criar leis de combate à corrupção. Essa era uma exigência dos Estados Unidos. No momento em que nós criamos a nossa lei aqui, a nossa lei anticorrupção é de 2013, começou a vigência em 2014, sancionada por Dilma. No momento em que fizemos isso, nós fechamos o círculo, nós fizemos a interlocução, nós passamos a permitir que empresas nossas pudessem ser punidas no território americano, e não o contrário. Né? Essas relações nunca são recíprocas. Então, aí nós tivemos a Lei da Livre Concorrência, de 2011, a Lei Anticorrupção, em 2013, e temos também a Lei da Ficha Limpa. Eu estou querendo dizer com isso também, Cleide, que essas leis, elas deveriam vir para um projeto, uma minuta de projeto de lei, nos considerandos, sabe? Assim, e nesses considerandos também, a gente trazer, por exemplo, trazer a história, né? trazer uma compreensão histórica, trazer exemplos e trazer os princípios constitucionais democráticos que são afastados nesse contexto. Tá? Então, por exemplo, o princípio da presunção da inocência, o princípio da individualização da pena, né? O princípio do juiz natural, o princípio de paridade de armas, da incompetência absoluta, seja em razão da matéria, seja em razão do lugar ou outra, né? Do desdobramento do primeiro grau de jurisdição. Então, por exemplo, de você ter, nesses casos, um juiz de instrução e um juiz de execução, né, para além do duplo grau de jurisdição representado pelas instâncias hierárquicas nos tribunais. Tá? Então, assim, a gente precisa eu não sei nem se nos considerandos da lei ou se numa espécie de uma análise dela. Né? Por exemplo, pensar a meritocracia. Né? A meritocracia no âmbito do sistema de justiça que gerou essa insuportável juristocracia, né? Que é você ter agentes do poder do sistema de justiça alinhados, né? Alinhados a postulados de exclusão social, postulados de realização do capitalismo mais escrachado. Sabe? Até agentes que descartam a imparcialidade por uma vaidade, por para aparecer na grande mídia. Tá? Precisamos também mapear todas essas leis de exceção, essas leis que trouxeram essa exceção, como, por exemplo, essas que eu listei, eu acho que tem outras. Né? Precisamos questionar, e o professor Osmar falou isso muito bem, a tipificação aberta, né, desses delitos todos, né? Identificar os casos e circunscrevê-los a tipificações claras, tá? Se é que isso vai ser mantido. Né? Por exemplo, o mecanismo da delação premiada. Né? Aferir esses mecanismos dos órgãos de perseguição, a delação premiada, né? Na questão da legalidade dela, da voluntariedade. O próprio Supremo Tribunal Federal Brasileiro se pronunciou que um réu preso, a vontade dele está incólume. Tá? Não está. Então, nós precisamos alterar essa compreensão de voluntariedade, de regularidade, precisamos alterar parâmetros da prisão preventiva, dessas ideias de medidas restritivas em geral, sequestro de bens, etc. Tá? E outra coisa, temos que pensar no que fazer com a imprensa, porque o lawfare ele não se exercita sem a mídia. Tá? Não se exercita. Então, nós precisamos ver como é que nós podemos tratar vazamentos seletivos, né? Fazer uma proibição de divulgação de processos que ainda não tenham pelo menos um primeiro julgamento, né? Reduzir a temperatura da espetacularização na mídia, essa lei tem que trazer isso, né? Enfim, então eu acho que eu andei lendo já umas partes e vi, por exemplo, no começo, uma característica que seria a escolha da jurisdição em afronta ao princípio do juiz natural. Ótimo. Então, acho que nós teremos que elencar aí várias outras coisas com essa característica real, prática, sabe? Não pode fazer isso,
né? Ela não pode ser genérica, embora ela vá ter que ser em alguns momentos, mas eu acho que o máximo que nós pudermos, né, apresentar, né, porque realmente o sistema de justiça que age em torno do lawfare, ele ergue uma organização criminosa. Exato. Tá? Então, é um maior crime que se organiza dentro do sistema de justiça para combater outra suposta maior crime que eles não conseguem comprovar. Que eles inventaram, né? Exatamente. Outra coisa, outro dia eu perguntei, quando a gente estava lá em Porto Alegre, eu perguntei a Henrique, o que é que diferencia Ricardo Coutinho do Cabral, no Rio de Janeiro? Sabe? Precisamos também pensar essas duas situações, porque não é exatamente igual, embora alguns mecanismos tenham sido aplicados. Tá? Mas ocorrem provas em outro. Né? Então, assim, aonde é que a gente vai discutir as circunstâncias probatórias? Tá? Enfim, então eu acho que são todos esses elementos que precisamos, numa minuta de projeto de lei de criminalização do lawfare, trazer, porque esse não vai ser fácil aprovar isso ainda. O desafio é muito grande e vejo que nós não podemos correr o risco de sermos imprecisos, né? Como eles dentro das leis que eles fizeram nesse kit, de perseguir, de destruir a democracia, o Estado democrático de direito, as políticas sociais, tudo pode caber. Então, coloca desde uma pessoa Outras duas figuras são o abuso de poder, e a mídia age também em abuso de poder, porque o poder da mídia é enorme, né? E o abuso de autoridade. Tá? Significa a responsabilização, né, pela espetacularização, a responsabilização pela não prova, a responsabilização pela denúncia falsa. Né? Não pode não acontecer nada. Né? É isso. Eu acho que, olha, apesar do problema técnico que tivemos no início, eu acho que foi estupendo o que você já trouxe para a gente aqui de ideias que vão se materializar numa solução. Eu acho que caminha para a gente conseguir um anteprojeto de lei que seja bastante bem elaborado. Mas eu só vou agradecendo as pessoas que estiveram aqui no chat comentando. Eu vejo que tem muita gente se juntando a nós nessa luta e que tem pessoas ali com razões reais, né, como é o caso do Nanego, para cobrar que a gente ofereça uma solução para as pessoas que estão atingidas. A gente está aqui conversando com o Pisolato, que ainda hoje recebeu mais uma intimação do oficial de justiça. Eles não largam a pessoa. Depois que pegam uma pessoa num sistema desses, passa 10 anos, 15 anos, e eles ainda estão correndo atrás das pessoas porque eles querem nos paralisar realmente. Como disse a Amanda no documentário que nós estamos convidando as pessoas para assistir, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Vai haver anistia para os atingidos, vai haver solução para a mídia, vai haver solução para essas pessoas que se venderam. Todos juntos, viu, Nanego? Vocês que estão aqui colaborando conosco, a gente vai transformar isso num movimento, embora sabendo das dificuldades, sabendo que vamos enfrentar a oposição da mídia também, a gente está com coragem, a gente vai seguir nessa luta. Eu agradeço muito a senhora, professora, todos nós que insistimos em ficar aqui, os que estão no chat comentando, muito obrigada, obrigada Sandra, obrigada Andréia, e a gente vai continuar conversando aqui sobre tanto detectar quanto neutralizar o lawfare, porque o desafio é grande, mas a gente está com coragem. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo diálogo, fico à disposição. Obrigada, professora. Obrigada, professora.